Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Gente, abrimos o bloco, estou aqui com ela, que é consultora em desenvolvimento humano, nossa sócia aqui já do Revista, Isabela Capelão. Oi, Seja bem-vinda, Isabela. É um prazer. E hoje nós abrimos cantando esse refrão dessa música, Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque muitas vezes na nossa vida a gente se vê em situações dificílimas que a gente tem que dar a volta por cima. Exatamente. Isabela, você vai nos dizer, tintim por tintim, o que a gente tem que fazer para dar a volta por cima na nossa vida? Então, Raquel, a primeira coisa quando acontece, nós todos em qualquer momento da vida seremos, né, em algum momento assim, pode acontecer algum imprevisto, que nós precisamos agir de uma maneira diferente daquela que é esperada, daquela que a gente tem costume, né? Como exemplo, né, algumas coisas que talvez sejam mais trágicas e outras menos trágicas, mas, por exemplo, a morte de alguém ou uma mudança de uma hora para outra para um outro país. Uma situação que coloca a gente deprimida, que a gente cai, que a gente fala assim, nossa, fim de um relacionamento, fim, né? Isso, um incidente qualquer, que você tenha que tomar alguma decisão ali meio que rápida diante da sua vida. E levantar. Sim, porque a vida segue, né? O tempo não para te esperar e você precisa levantar bem. Só que existem técnicas para isso, né? Uma das coisas assim, nem são tão técnicas, né? Mas talvez desenvolvimentos pessoais. Desenvolvimentos pessoais. Algumas pessoas, aquelas pessoas que já resolvem facilmente algumas coisas na vida, já têm menos dificuldade. Essas pessoas que são mais criativas, encontram alternativas para, né, para várias situações, essas pessoas se saem melhor quando acontece isso. E aí vem a pergunta, e as outras, né, que não têm essa capacidade de dar volta por cima mais naturalmente, né? Então eu vou falar aqui um pouco assim sobre o que é resiliência, né? Que a resiliência é uma dessas capacidades. Né, na física existe um termo que diz o seguinte, é a capacidade de um material não se deformar após levar uma pressão. Por exemplo, a mola. E tem tudo a ver a gente levantar, né? E a mola, por exemplo. A mola, se você pressiona, aperta, faz qualquer coisa, ela volta ao seu estado natural. E nós, como seres humanos, né, nós como pessoas, levando em consideração essa capacidade, é exatamente isso. É quando sob pressão, nós conseguimos nos adaptar e voltar a um estado sem estar tão emocionalmente abalada. Porque, por exemplo, tristeza todos vamos sentir. Não é que a pessoa deixa de sentir nessas situações. Por isso que eu falei aquele negócio da técnica, porque eu falei assim, gente, muitas vezes a gente passa por situações, mas assim, a vida segue, né? Você tá triste, ok, você perdeu isso, ok, você tem que se adaptar a um novo, ok, mas como fazer isso? Como levantar, sabe? E a primeira coisa é não achar que tem controle sobre tudo. Nós não temos controle sobre tudo, né? Então, a primeira percepção é essa. Já dá um alívio nas suas costas, só você pensar assim, a gente não tem controle sobre tudo. As coisas acontecem. E outras coisas é começar a mudar a visão que se tem daquela situação, né? Então, por exemplo, você vai sentir triste? Vai sentir deprimido ou o que for diante daquela situação? Sim, mas começar a encarar aquilo como oportunidade, como uma maneira de aprender. Olhar até para o sofrimento como uma forma mais carinhosa, né? Peraí, eu tô sofrendo, mas isso aqui pode ser um aprendizado para mim. Exatamente. Eu já vi, você provavelmente também já viu muita gente falar, nossa, mas que provação. Tô passando tanta coisa, uma em cima da outra. Em vez de ficar se criticando e sentindo raiva e sentindo tristeza, sentir agradecimento. Isso. E também perceber, Raquel, o que eu preciso aprender? Porque se não mudou ainda, se as coisas continuam acontecendo, desculpe ser trágico, mas vai continuar acontecendo se não houver mudança ou aprendizado. Porque a intenção de qualquer queda, de qualquer erro, de qualquer falha que nós tenhamos, é aprender. Isso é uma visão positiva sobre a vida? Você acha isso? Eu acho que não é uma visão positiva.
é uma visão ampliada, expandida sobre a vida. Tá né? vendo Que é o como que a ela gente é chique, é uma visão expandida, uma visão elevada, né, querida? É uma visão ampla, que é o que a gente chama de mindset. As pessoas que têm um mindset expandido, né? São aquelas pessoas que elas têm, que elas encaram a coisa, que elas interpretam a vida de maneira diferente. Peraí, então vamos lá, o que é o mindset? Isso, o mindset é a sua interpretação, são as lentes pelas quais você enxerga o mundo, entendeu? Então, quando você tem apenas, por exemplo, uma maneira de enxergar o mundo, uma interpretação para aquela situação, você tende a se fechar e se limitar. E quando você expande esse mindset, ou seja, quando você encontra uma nova maneira, nem é inteligente, é expandida. Expandido, tem uma positivo, visão expandido. Mais, entendi. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes, quem tem um mindset fixo, às vezes associa um erro, ao invés de falar, nossa, eu errei, eu preciso aprender, a pessoa pensa, eu sou um fracassado. Errei de novo, eu não presto pra nada, não sei o quê. Quer dizer, essa pessoa tem uma mindset péssima. Ela transforma a ação, o que acontece, o acontecimento ali, num ser. Então, eu sou fracassado. Então, por exemplo, meu relacionamento deu errado de novo. Né? Eu sou uma negação em relacionamento. Eu tenho dedo podre, olha lá que crença horrível. Quer dizer que seu mindset não tá bom, amiga. Então não é um passo bom pra você dar a volta por isso cima. Isso é um mindset fixo. Por Entendi. exemplo, só tem essa maneira de interpretar. E a ideia é começar a mudar essa chavinha aí, Entendi. Raquel, para começar a expandir no sentido de que eu fracassei desta vez, mas de uma próxima vez eu posso encarar a coisa. Então você pode dizer que o primeiro passo para a pessoa dar uma volta por cima numa situação delicada que ela está vivendo é mudar o mindset para deixar o seu mindset mais expandido, digamos assim. Exatamente. O primeiro passo é esse. E para isso precisa desenvolver algumas competências, como tipo o quê? A resiliência, como, por exemplo, a persistência de não desistir. Muitas vezes a desistência da pessoa, né, que acaba atrapalhando aquilo ali. Então, a pessoa ser persistente. Agora, não é persistir no erro também não, né? É isso que eu ia falar. Vamos levar em conta esse mindset aí, né? Isso. Não é persistir no erro, é aquele negócio, né? Se errou uma vez, não deu certo, fazer de maneira diferente para obter um resultado diferente. Então, se a coisa não está acontecendo de uma maneira, em vez de dizer eu sou fracassado, eu não dou certo nisso, e se vitimizar, a ideia é mudar essa perspectiva e qual uma outra maneira que eu posso fazer para isso aqui funcionar, para isso aqui dar certo. E a mesma coisa com algum acontecimento trágico, né? Digamos, inclusive, se eu puder citar uma coisa rápida de uma pesquisa que eles fizeram na época do atentado de 11 de setembro, eles faziam uma pesquisa eles já realizavam uma pesquisa antes do atentado sobre as pessoas, sobre resiliência. E depois do atentado, aquelas pessoas mais resilientes conseguiram voltar à sua vida normal muito mais rápido do que aquelas que não tinham desenvolvido essa capacidade. Então eu tenho uma pergunta para te fazer em cima dessa pesquisa. Por quê? Tem pessoas que já têm mais facilidade para desenvolver esse mindset expandido, por exemplo. E tem pessoas que não. Tem pessoas que são difíceis, resistentes a mudanças, que não têm tanta informação ou que não buscam essa evolução. Isso. Tem como a gente desenvolver isso? Lá no Meus Miolos você faz isso? Eu faço esse trabalho. Mas o primeiro ponto dessa pessoa, por exemplo, que ainda não enxerga, ela ainda vai levar várias topadas na vida, né? Assim como todos nós levamos, e até aprender e falar, eu preciso procurar uma ajuda. Que é o que muitas pessoas resistem, né? A buscar ajuda. A gente estava falando, né, Isabela, sobre isso. Muitas vezes a maioria homens, né? Depois de uma determinada idade, falam, não, vou trazer minha mulher é isso. Quer dizer, ele nunca está precisando de ajuda, ele nunca vai pedir uma informação, ele não precisa desse tipo de tratamento, né? Isso. Quer dizer, uma pessoa dessa é uma pessoa que tem mais dificuldade de dar uma volta por cima na vida, por exemplo. E tem muitas pessoas que são assim. O que a gente começa, por exemplo, lá na Meus Miolos eu tenho um trabalho que é individual, que tem tanto sessões de hipnose, né, para auxiliar esse processo, para mudar a lente, né, que a pessoa enxerga o mundo. Ela começa ali na sessão de hipnose a ter oportunidades de
mais relaxadamente, enxergar a maneira diferente de resolver aquele problema. E sessões de coaching, depende da questão. Muitas vezes algumas sessões de coaching tal, para ajudar a desenvolver essas competências, né? Para ter um mindset mais expandido. E também usamos, às vezes, até exemplos de pessoas, né? O espelhamento. Quem são as pessoas que você considera que tem esse mindset expandido, que dá a volta por cima com muita facilidade? Tem filmes, né, Isabela? Sim, a gente tá falando sobre dar a volta por filmes. cima, eu tô lembrando que tem vários filmes daquela mulher que às vezes perde marido, ela tava acima do peso, ela tava perdendo o emprego. De repente ela vai lá e dá aquela volta por cima. Quer dizer, ela teve que se modificar interiormente para conseguir essa mudança exterior na vida dela. E o primeiro ponto nesse caso é o desejo muito grande de querer mudar aquela situação, né? De não aproveitar aquela situação para ser uma vítima, para ser um coitado, né? Então esse coisa. E também, por exemplo, que em algumas palestras e treinamentos, eu também faço treinamento para desenvolvimento de habilidade dentro de empresas, por exemplo, né? Para mudança de mindset, às vezes até dentro de uma equipe Porque às vezes é corporativo isso também, né? E aí as pessoas ali já começam a perceber, né? Sempre tem as fichas que vão caindo, E tem né? empresas também, né? Que às vezes você vê empresas que já estavam quase caindo pelo barranco e depois que dão a volta por cima, quer dizer, um mindset expandido. Isso, e muitas empresas acontece isso, muitas vezes não acompanha o que está acontecendo no mercado, porque continuam com aquela visão antiga, aquela E você visão faz passada. esse trabalho nos meus miolos Sim, também. sim, esse trabalho. Gente, que coisa... Gente, olha, eu falo toda vez, eu sou suspeita pra falar porque eu sou sua fã, mas eu sou, entendeu? Que é coisa melhor do que você ter o poder na sua mão de dar a volta por cima na sua vida. Se você não se sente apta pra isso, tá aí Meus Miolos, Isabela Capelão, pra ampliar o seu mindset, né, Isabela? Digamos Ajudar a levantar, sacudir, levantar, para quê? A poeira. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Fala um pouquinho dos Meus Miolos para quem quiser conhecer mais sobre os Meus Miolos e te procurar, Isabela. Isso, né? Eu tenho o site, que é meusmiolos.com.br, tem ali o blog com vários conteúdos, várias informações. E eu trabalho com o desenvolvimento humano, né? Para aquelas pessoas que desejam ser uma pessoa melhor, a melhor cópia de si mesmo. E empresas também que desejam alavancar resultados, né? Profissionais que desejam alavancar esses resultados aí na vida profissional. E conquistar e expandir esse mindset, desenvolver habilidades. Eu acho super legal também as palestras que você dá em ambientes corporativos, né, Isabela? Isso, são palestras dinâmicas. Vocês não estão entendendo. Essa mulher salva vidas, entendeu? Salva vidas, não só a sua, mas de empresas também. Isabela, obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que vez. agradeço. E até breve, se Deus quiser. Até. Gente, a gente vai para um breve intervalo. Eu falei aqui com Isabela Capelão e a gente volta no terceiro bloco com disciplina positiva, com Isabela Coscarelli. Não sai daí que tem muita coisa boa. Com música, fica com a gente que a gente vai, mas a gente volta já. Não sai daí. Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis.